Olá, Carla, tudo bem? Olá, tudo bem? Carla, que voz calma que você tem. Uma voz que acalma nós, acalma todos, né? Que bacana. O som não tá saindo, Carla. Vamos ver o que aconteceu. Vamos ver. Eu acho que Agora, foi o voltou. microfone. Voltou. Voltou? Voltou. A voz é calma quando tá tudo calmo, né? Mas que bacana, né? A voz serena, a voz calma. Isso é bom, né? É bom pra dar conselho pra família, né? Ah, sabia que é isso mesmo? Eu sou procurada bastante. Às Só de vezes eu ouvir, tenho ó. que. Calma, olha Mas lá. a verdade é que eu tenho que gravar conselhos pra mim, É. pra eu poder ouvir também, né? É bom, parabéns pela voz aí, viu? Tem que aproveitar essa voz Obrigada. aí, viu? Deus te deu um dom, tem que Ah, usar, hein? Tem que usar. tá. Eu vou anotar isso. Primeiro conselho da consultoria, né? Carla, prazer em conhecê-la, viu? Mais que Igualmente. um professor, você ganhou um amigo aqui, quero o seu bem, conta comigo, tá Obrigada. bom? Eu tô aqui para te ajudar com muito respeito e muito carinho, tá bom? Muito obrigada. A gente admira muito o seu trabalho. A gente entende que o Senhor é o caminho pelo qual a gente pode alcançar um êxito numa batalha que é de um gigante mesmo aqui na nossa cidade. Sim. Ah, então tá. Aí, de um gigante, de Golias contra Davi mesmo. Nós somos advogados que nós conhecemos muitas pessoas. Meu irmão daqui a pouco vai entrar aí, mas o senhor vai entender que é através do Senhor que a gente acredita, da sua pessoa, do seu entendimento, da sua expertise, a gente vai alcançar um resultado que é impossível aos olhos dos homens. Vai dar certo, sim. Eu falo que Aí a gente ele está. conseguiu, né? Davi conseguiu derrubar o Golias, vamos conseguir também, né? Sim, essa a fé que a gente tem que professar. Vamos conseguir sim. Se Deus quiser. Doutora A Carla, gente. e fica à vontade, eu vou te ajudar sim, vai dar tudo certo. Hoje tem vários meios, teses novas, né? Eu falo que o Superior Tribunal de Justiça ele abriu a porteira no bom sentido, porque Uhum. nós temos hoje teses que a gente não tinha 10 anos atrás. Posse complementar, poxa, você faz uso capião, dali para frente começa a contar prazo. Adjudicação compulsória extrajudicial, retificação extrajudicial, a REURB. Então, tem muita coisa boa para a gente trabalhar, né? Então, vamos lá, vamos conseguir sim, viu? Sim, se Deus quiser. Se o Senhor ajudar. O nosso caso é assim, nós temos um imóvel que ele foi dado como permuta para construção de uma obra. Dessa obra, parte do imóvel seria dado para o meu cliente ocupar dois espaços, dois andares desse prédio que seria construído. Esse Então, empreendimento, né? isso, exato. Então, o que acontece? O meu cliente tem o imóvel, o terreno, enquanto a construtora faria todas as benfeitorias. Só que hoje nada foi cumprido, não foi cumprido. O dono da construtora faleceu, só Nossa. que antes de falecer, ele fez uma dação em pagamento, utilizando esse instrumento que era firmado entre o meu cliente e ele. Mesmo sem ter cumprido, passado quase 10 anos, não foi cumprido. Mas ele fez alguns ajustes, ele fez a escavação, ele fez a demolição de parte da construção que tinha ali naquele local. Então ele foi fazendo algumas coisas para demonstrar que ele estava mexendo, né, Meio passo de cumprindo. tartaruga, mas foi fazendo só para falar, ó, tô fazendo, E hein? isso, exatamente. E ele tinha uma obrigação mensal, que como funcionava ali uma sede do clube, né? Uma sede social, que tinha quadra, tinha piscina, então o clube acabava tendo renda mensal. Ah, tá. Então, uma das obrigações nesse instrumento de permuta, lá no início, foi que haveria uma obrigação mensal de ser pago R$ 10.000 para
o clube para a diretoria, para que ela mantivesse essa renda mensal. Só que ele faleceu, não foi cumprido, infelizmente não foi rescindido esse contrato, esse termo de permuta. Esse termo de permuta não foi transferido, não tem nenhum registro no cartório de imóveis, nem desse termo de permuta e nem da nova situação do imóvel. Então, é tudo posse. A esfera que nós estamos tratando é tudo na posse. Só que o que amarra o meu cliente com a empresa construtora é esse instrumento de permuta que foi utilizado para iniciar a relação. Entendi. Aí, como essa construtora, ela foi devastadora aqui no estado, porque ela fez vários empreendimentos, várias permutas. No nosso estado, ele tinha até 2008, 2009, ele tinha impedimento por causa do solo. O rio Amazonas, ele é à frente da cidade, da capital. Então, uma parte foi aterrada. E aí, essas condições muito peculiares do estado impediram, durante muitos anos, terem obras, prédios, edificações maiores do que 5 andares. Então, a partir de 2009, 2010, foi mudado o plano diretor, que autorizou, então, obras, né? Arranha-céus. Mudou da água para o vinho, né? Mudou. Então, o que aconteceu? Essa construtora, como tinham muitos imóveis, muitos terrenos em lugares muito importantes, muito bem localizados aqui na cidade, e de pessoas de família tradicional, o que ele fez? Ele acessou essas pessoas e vendeu o plano dele. Você me dá o terreno e eu te dou um edifício maravilhoso para você morar, você pode ter salas comerciais. Então ele fez a permuta com várias pessoas. E sempre de famílias muito respeitadas e de grande relevância, tanto social como política. Então, o que ele fez? Ele não cumpriu quase nenhuma. Então ele começou a tentar desamarrar a situação, amarrando mais algumas pessoas. Então ele pegava a permuta que ele tinha feito comigo e dava como pagamento para outra permuta que ele também não cumpriu. Ele começou a cobrir uma panela com uma tampa de outra panela, né? Exato. Né? Exato, exatamente. É tipo uma pirâmide, né? Né? Exatamente. Só que o que acontece? Essa pessoa que recebeu o nosso imóvel, o imóvel do meu cliente, essa pessoa que recebeu, ela é política, ela é de relevância. O filho dela é deputado federal, ela era deputada estadual, perdeu o mandato agora, mas o outro filho é deputado estadual. Então existe aqui embaixo, assim, o pano de fundo dessa relação em que nós estamos é uma família muito poderosa, só que a gente tem um processo judicial que a gente precisa atuar de forma correta para a gente tratar sobre o assunto na esfera judicial com meios capazes de rescindir inicialmente esse contrato inicial. E já aconteceu de tudo, a dação em pagamento, ou termo de adjudicação do bem, e a gente já conseguiu, por liminar, suspender a adjudicação, entramos com embargo de terceiros. Só que eles questionam que o embargo de terceiros foi intempestivo e, enfim. Entendi, doutora Carla. O imbróglio tá... É um imbróglio, né? Um imbróglio. Exato. Eu penso aqui que a melhor opção que nós temos hoje é fazer o quê? A ação de rescisão de contrato e a tese é o induzimento ao erro, porque eles induziram ao erro, né? Eles estão tentando justificar com obras, pequenas obras, falando, nós estamos fazendo, mas fugiu do cronograma, né? Do cronograma
de benfeitorias, de obras, de análise do projeto. Essa ação daria para a gente trabalhar com tutela antecipada, para pedir a tutela antecipada da rescisão do contrato. A tese é um induzimento ao erro. Essa é a tese que nós temos que usar para ter uma oportunidade grande de ganhar essa ação. Por que induzimento ao erro? Porque o Supremo decidiu há 5 anos atrás que quem é induzido a erro, não entrando para o lado da simulação, ele tem o direito de reaver o contrato, no sentido de rescindir. Então, é uma tese nova, mas é uma tese interessante. Então, ação de rescisão de contrato, com tutela antecipada, e a tese induzimento ao erro. Seria a melhor maneira de evitar, porque a gente precisa quebrar esse contrato, esse direito obrigacional, né, doutora Carla? Precisa quebrar, o cliente quer se livrar disso, né? Sim, exato. E nós tivemos a primeira reunião com o senhor e algo foi ventilado sobre isso. O meu irmão, ele está tentando entrar, que ele está me dizendo aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não apareceu aqui, viu? Assim que apareceu, eu já libero ele, tá? Então, esse material, porque assim, a gente vai para os fatos e aí foi onde a gente travou. Essa insegurança da nossa parte, porque nós não somos, infelizmente, ainda não somos aquele advogado ousado que vai mesmo, atropela tudo. Não, existe em nós, assim, eu falo por mim e por ele, que existe muita cautela, quer fazer o certo, e então acaba ficando realmente esperando uma validação. Por exemplo, agora nós queremos a validação do que nós escrevemos ali, montamos. Conta comigo, viu, doutora Carla? Fatos, conta comigo. Fundamentos. Eu vou ajudar vocês no sentido da segurança. A intenção é essa, viu? Essa peça nós podemos alterar, podemos mexer, tá? Para poder dar confiança, credibilidade. Conta comigo. Vocês não estão mais sozinhos, não, tá bom? O professor Júlio está aqui para ajudar, viu? Então, professor, senhor Márcio. Mas eu lhe pergunto assim, como é que a gente deve proceder para encaminhar essa minuta, para que o senhor possa dar realmente ver se pode melhorar dentro disso que o senhor está dizendo, porque... Chegou, irmão, doutora Carla, aqui, chegou o doutor Eide, tudo bem? Bom dia. Chegou. Bom dia. Doutora Carla, pode enviar pelo WhatsApp do escritório, ou pode abrir aqui, essa plataforma permite que a gente consiga abrir aqui. Se for num computadorzinho com sinalzinho demais, a gente consegue abrir na hora aqui. Tem um computadorzinho com sinalzinho demais aqui. Sim. Só lhe falar, professor. Seria arquivo de vídeo, slide, compartilhar a tela. Tá assim, apresentar, aí tem um sinalzinho demais. A hora que clica, tela cheia. Aí já aparece aqui para nós. Eu vou conseguir enxergar o que vocês estão vendo no computador. E vice-versa, né? Bem legal. Só um minuto. E o professor, esse induzimento ao erro que o senhor falou agora, nós não trabalhamos nele. Não trabalhamos. É uma tese, como o senhor falou, que é importante. Nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que incluir nessa peça. Por quê? A tese do induzimento ao erro é uma tese recente, de 5 anos para cá. E ela tem impactado em muitas decisões procedentes para rescisão de contrato. Ela cai como uma luva no caso de vocês, entendeu, doutora Carla? Eide, deixa eu só te colocar a par. Eu fiz um histórico novamente com o professor Júlio e coloquei todas as situações, né, das ações que foram inicial. Eu refiz aquele histórico que a gente já tinha passado para ele, mas de uma forma bem sucinta, falando sobre o instrumento o termo, a permuta, o instrumento de permuta. Deixa eu ver se já aparece a peça aqui. Se quiser resumir, doutor? Se quiser mandar pelo WhatsApp também, eu abro ela aqui para vocês. A gente faz o contrário, tá? Tô aqui com muito carinho, vai dar certo. Tá. Vamos resolver. E a peça? Pode mandar pelo WhatsApp do escritório que ela já manda aqui para mim. Tá. Então eu passei para ele e ele deu o encaminhamento daquilo que é da ação de rescisão, só que essa tese de induzimento ao erro,
tem que ser bastante trabalhada para suportar, né, para subsidiar ali uma liminar dentro desse induzimento ao erro, né, doutor? Depois a gente começa a trabalhar sobre isso, né? Porque a gente batendo nisso, nós vamos aproveitar essa tese para conseguir desconfigurar o pacto. E aí, provavelmente, a gente tenha um sucesso na demanda. Mas vamos... Falhando, cara. Tá. Falhando muito. O meu tá bom aqui. Doutora Carla, quer mandar por WhatsApp aqui? Eu abro aqui? Se a doutora Carla conseguir... Estou tentando aqui, doutor. Tá bom, fica à vontade, viu? Fica à vontade. Eu quero convidar os dois colegas também para fazer a pós, viu? Online. Tem a pós de Direito Imobiliário, vocês vão adorar. É uma pós na Escola Superior Universitária. Depois, na hora que tiver um tempinho, faz os cursos gratuitos. É tudo homologado pelo MEC. É muito legal. É muito legal mesmo. Gente, eu já fiz, a gente está fazendo. Está fazendo? Que legal. Os cursos, a gente vai fazer após, né, Ed? Vocês vão adorar, gente. E ontem saiu uma decisão do MEC aprovando uma pós de regularização de imóveis. Vai ser fantástica também, viu? Vocês estão convidados também. Excelente. A quanto o valor, doutor, da pós? Essa pós online, nós precisamos, para fechar a turma, de 10 alunos para fechar a turma, para abrir a pós, né? O senhor lembra do valor? O valor acho que é 958. 958 reais. É um valor bem bacana, porque é em parceria com as OABs, né? Para conseguir fazer um curso forte, mas acessível ao advogado. É bem legal. Vocês estão convidados, hein? Vou ficar muito feliz. É online, mas tem plantão de uma vez por mês para a gente resolver casos práticos também, viu? E os doutores chegaram já a ler o livro Direito Imobiliário de AZ? Os doutores chegaram a ler o meu livro Direito Imobiliário de AZ? Esse aqui? Deixa eu pegar aqui. Não, esse aqui. Não. Eu assisto mais as suas aulas. Ontem eu estava assistindo. Que legal. Esse aqui, ó. Esse aqui se tornou o livro mais vendido no Brasil, de Direito Imobiliário. Você está participando da jornada de regularização de imóveis, né? Que legal, hein? Curso forte, hein? Curso forte, que legal. Qualquer coisa pode mandar pelo WhatsApp aqui, não tem problema não. Pois é, eu Fica à tô vontade. conseguindo abrir aqui. Eu tentei compartilhar aqui, deu certo? Deixa eu ver, Carla. Deu certo, ó. Deu certo. Pronto, ó. Apareceu. Aqui, ó. Certo. Pronto. Essa daí é a primeira minuta, né, Ed? Isso. A gente, na verdade, a gente iniciou a fazer, doutor, e aí a gente estava buscando esse momento com o senhor. Eu até queria ver com o senhor sobre a possibilidade da gente estabelecer um dia por semana, porque como tem bastante coisa, hoje a gente estava até preocupado em o que priorizar, né? Para tratar com o senhor, porque a gente lembra que a gente falou sobre a venda do imóvel, de parte do imóvel, Lembra sim. fazer caixa. Lembra? Pois é, a gente conseguiu estabelecer, mas como estava esse imbróglio também, o comprador, ele apenas deu uma entrada, né? A gente parcelou, a gente fez uma entrada e quando saísse o documento que autorizasse ele a construir, ele pagaria o restante todo. Então, esse é um ponto. Aí os embargos e a ação de cobrança seria outro, e a rescisória, que a gente entende, eu não sei se essa é a sua visão, que a rescisória é o que trava tudo e a gente tem tranquilidade para trabalhar nos outros, por conta da liminar. Seria mais ou menos isso? Conta comigo, que precisar à tua disposição. Vocês estão convidados, está fazendo a pós já, que legal, fico muito feliz. Esse livro, se vocês tiverem a possibilidade de ler, vai ajudar bastante, tá? Eu tô aqui, vocês ganharam um amigo para a vida, tá bom? Quando eu for aí, eu vou tomar café com vocês, hein? Ou açaí, Com né? certeza. Com certeza. Tinha calor, só açaí. Conta comigo sim. Vamos, eu ajudo sim, tá? Vamos fazer essa aqui, a questão da rescisão. Eu queria
Doutora Carla, você está com acesso fácil para alterar? Dá para alterar? Sim. Os doutores me permitem a gente mexer um pouquinho nessa ação? Pode ser? Para ajudar vocês? Claro, com certeza. Com muito carinho, tá bom? E muito respeito, viu? Mas é que a gente precisa fazer umas alterações para proteger vocês. Vamos chamar essa ação aqui, ó, ação de rescisão contratual com tutela antecipada. Então vamos chamar assim, ação de rescisão. Ação de rescisão. Eu alterar aqui, eu só queria que o senhor dissesse que é para eu fazer. Isso, você consegue? Pode, você quer alterar por aí? Pode ser? Pode falar. Ó, então vamos chamar essa ação, ação de rescisão contratual por induzimento ao erro. Por induzimento ao erro. De situação fática. De situação fática. O pedido de tutela antecipada. Nós podemos nessa ação também acumular perdas e danos. Por quê? Eles vão alegar que gastaram. Ah, nós não fizemos o que foi combinado no momento oportuno, mas a gente já está gastando aqui. Então você vai nos indenizar. Talvez para a gente conseguir forçar um acordo ou algo nesse sentido, vale a pena a gente acumular com perdas e danos, viu? Legal. Aí o que nós vamos fazer? Ó? Então aqui em face, ótimo. Essa ação, vamos... Aqui. Fala, doutora, fica à vontade, doutora Carla. Eu aqui seria... porque ele faleceu, né? O proprietário dos embargos, eles... Vocês estão me ouvindo, não? Sim. Estamos ouvindo. Nos embargos, eles até começaram a peticionar como espólio, né, cara? Sim. O espólio começou a atuar agora, em março, no processo. Ele demonstrou que já tem um inventário aberto e quem é inventariante também. Agora... Então, eles peticionaram, demonstrando aquilo que eu lhe falei, doutor. Pagamentos de valores esparçados, mas não dentro daquilo que ficou acertado, mas pagamentos, alterações na estrutura, demolição, e sobre isso eles estão querendo dar como cumprido o contrato entre o nosso cliente e eles. Entendi. Doutora Carla, vamos trabalhar com preliminar nessa ação por segurança? Por quê? Vamos mexer aqui, doutor Eide, para poder a gente conseguir proteger em relação a recursos que a gente precisar. Me fala uma coisa, doutores. O cliente ele tem condições plenas de pagar as custas? Não é necessário pedir isso gratuita para a gente fugir da sucumbência? Olha, a gente está sem quadro de associados. Só tem a diretoria mesmo, mas... não teria arrecadação, assim. A arrecadação que teria foi apenas essa primeira parte do processo, mas pagou-se IPTU, pagou-se umas coisas aí. O que os doutores acham? Vamos usar esses argumentos e pedir isso gratuita, porque a gente foge, se a gente conseguir fugir de qualquer risco de sucumbência, o céu é o limite, a gente consegue correr até Brasília se precisar, entendeu? Sim. Tá? Então vamos abrir aqui, embaixo, antes dos fatos, vamos colocar assim, doutora Carla, ó, preliminares. Vamos usar preliminar 1. Então, preliminar 1, justiça gratuita. Vamos trabalhar nessa justiça gratuita com o que o doutor Eide falou. Vamos falar que existe associação, porém não existe receita, né? Não tem receita, né? O quadro é mínimo, da diretoria apenas, e a gente não consegue avançar nem com os diretores em contribuir, porque os diretores eles estão ali de stand-by aguardando ver se a gente desenrola e consegue esses avanços aí. Então vamos abrir um tópico, talvez importante esclarecer que apesar de existir associação, não existe receita, os valores que existiam foram para custear, né? Então não existe um saldo, né? Um dos motivos de não ter receita é porque os sócios, eles usavam aquela sede para se encontrar, para ir para a piscina, para
fazer as festas e tal. E depois da destruição, esses sócios pararam de pagar as suas mensalidades. E aí, a motivação de não ter quadro social hoje, contribuinte, né, é o fato de não ter mais a sede. Vamos usar esses argumentos então, Toledo. Vamos usar assim, viu? Vamos explicar isso nesse primeiro parágrafo, formando que não tem, né, não tem receita, não tem ganho, a associação não tem. Ela existe de fato, porém não existe economicamente, financeiramente ela não tem receita, né? Isso. Na ação na ação de cobrança, na audiência que o juiz fez, que ele puxou para saber sobre o título, se estava em nome da ICOM ou não, quando ela cedeu esse título no acordo, ele falou sobre as custas. Ele falou: por que vocês não pediram o parcelamento das custas ou as custas mínimas, já que vocês não tinham? Porque ele mandou recolher, né? Ele mandou recolher, deu uns 30 mil de custas, e aí ele tocou nesse ponto. Quando for assim, vocês podem pedir como um pedido alternativo, que fosse recolhido apenas as custas mínimas, que normalmente eu não nego, ou parcelar, ou deixar para o final, ou a justiça gratuita. Nesse nosso caso, a gente tem elementos para pedir a justiça gratuita. Tem elementos, tem até uma súmula para ajudar. Vamos fazer isso, vamos abrir esse tópico aqui, e depois nós vamos trazer o fundamento aqui, ó. A doutora Carla Fera, olha lá, já está lá. Apesar de existir associação de fato, todavia, economicamente não existe receita, uma vez que a demanda, ao iniciar os atos preparatórios da obra... A demanda... eu posso mudar isso aqui, que ficou bem estranho. Aqui. Uma vez o requerido iniciar, eu quero dizer aqui que a empreiteira aqui, quando ela começou, ela teve que demolir. Aí nessa demolição, ela demoliu a sede social. Aquele que segurava. Isso afastou. E aí? Afastando os sócios, né? Ótimo. No segundo parágrafo, nós podemos já entrar na fundamentação, que a pessoa jurídica tem direito à justiça gratuita, desde que demonstre a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Então, daria já para a gente focar nisso. Daria para falar que o entendimento é consolidado, inclusive na súmula 481 do STJ. Essa súmula ela esclarece, né, que a pessoa jurídica com fins lucrativos ou sem, que demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas dos encargos processuais, ela tem direito. Então, eu acho que é o nosso grande fundamento aí, além do artigo 98, né? Dá para abrir mais um parágrafo também? Nós podemos falar o quê? Que o amplo acesso, no próximo parágrafo, dá para a gente abrir e falar o quê? Que o amplo acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal. Até para a gente mencionar o princípio da inafastabilidade, né, da jurisdição, inafastabilidade da jurisdição. Perfeito, olha que legal. Vamos abrir mais um tópico, doutora Carla? Vamos falar assim agora? Vamos falar assim, a edição da Lei 6.060, de 50,
a edição da Lei 6.060 de 50 representou uma importante conquista social. Ao garantir o acesso à justiça, aos mais necessitados. Eu colocaria ponto final, abriria mais um parágrafo para a gente fundamentar também um pouquinho mais, deixar um pouquinho mais robusto. Eu colocaria algo mais ou menos assim, o que os autores acham? Ó, em contraposição, a Constituição Federal dispôs que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovem ou comprovarem, né, insuficiência de recursos. Vamos abrir um tópico agora. Pode usar até o meu livro, o Direito Civil. Vamos usar como doutrina. Eu ajudo vocês. Vamos abrir um tópico agora. Sobre o tema, vírgula. Sobre o tema, vírgula. O professor Júlio César Sanches comenta em sua obra Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial, vírgula, Editora Mizuno, que é plenamente possível. Não entendi. Que é plenamente possível a justiça gratuita para pessoas jurídicas que tenham a devida necessidade. Comprovada a sua situação, merecedora dos benefícios da justiça gratuita conforme súmula 481 do STJ. Isso. E editora Mizuno, esse livro. Editora Mizuno. Isso. Pronto, tá pronto. Agora, doutores, vamos abrir mais uma preliminar? Vamos abrir a preliminar da tutela antecipada? Vamos.
Essa é importante. Essa é importante. Então, preliminar 2, tutela antecipada, hein? Ou da tutela antecipada, né? Nós podemos começar com um parágrafo. Eu orientaria a começar assim, ó. É notório o induzimento ao erro por parte do requerido. Talvez vírgula, uma vez que não no cronograma da parceria ou da obra, né? Eles executaram o quê, provavelmente, doutores? Nada. Nada. Eles só destruíram. Só destruíram. Então, só destruíram. Podemos mencionar... mas eles fizeram a demolição, eles fizeram um tapume, eles cercaram o local, fizeram a demolição da sede social, cavaram um buraco, né, que seria a fundação do prédio. Isso, tá? isso. E eles fizeram a nivelação, eles aterraram uma parte que funcionava a piscina, não é isso, Ed? Não, só fizeram o buraco. O buraco que seria o alicerce da obra e cercaram a obra com 5, apenas isso. Cercaram parte do imóvel com 5. Eles não destruíram tudo, por quê? Porque tem aquele imóvel encravado lá, né, de uma loja de material esportivo, e havia um escritório de advocacia também, que são as salas comerciais que tem até hoje lá. Então, o que eles destruíram? Toda a sede social e deixaram o buraco. Eu não vejo isso como obra, como nenhum tipo de construção. Do contrato, né? Entendi. O senhor perguntou sobre se eles fizeram algo do contrato, se cumpriram alguma coisa do contrato. No meu modo de ver, não, porque só houve a destruição. Então, vamos mencionar isso. Vamos mencionar isso, que só houve o quê? A demolição, né? A inclusão dos tapumes e a demolição, mas a obra, de fato, não ocorreu até agora, né? Não. Vamos mencionar isso, então, nesse primeiro parágrafo? Vamos, porque isso ficou evidente dentro do... O clube hoje é conhecido como o clube do buraco. Nossa. Para você ver como é que... Ficou famoso como o clube do buraco. Que só ficou buraco lá, cercado por zinco. Vamos abrir esse tópico, vamos tentar explicar isso dentro desse tópico, que foi induzido ao erro, é notório, uma vez que só demoliram, colocaram tapumes, mas a obra em si não iniciou, nunca iniciou. E eles... A associação chegou a fazer reclamações, alguma coisa por e-mail, WhatsApp ou não, doutor? Chegou, doutor? Não. Não. Sabe que... Só cobrando mesmo, pessoalmente, reuniões. Há um documento que o presidente da época exige que ele faça, que ele cumpra, né? Que estava gerando prejuízo para o clube. Tem um documento desse. Então vamos esse documento só um. Esse documento tá fácil, doutor, porque a gente poderia recortar ele e colar aqui. Como na tutela antecipada a gente precisa provar que houve essa comunicação para bater os requisitos, será que é possível fazer isso, doutor Edir? É possível, doutora Carla? Eu não estou no estado, mas a gente pode reservar aí uma alternativa de, se eu conseguir pegar ele, a gente coloca. Isso, marca um xizinho, se conseguir, coloca. Acho que seria um bom fundamento aí para nos ajudar. No segundo parágrafo, o que dá para a gente fazer? Já dá para a gente bater que a tutela provisória de urgência é um instrumento processual que possibilita a parte pleitear a antecipação do pedido de mérito, né? Com fundamento na urgência. Pleitear. Vamos fazer assim, quer ver, doutor? A tutela provisória de urgência é um instrumento que possibilita a parte pleitear a antecipação do pedido de mérito com fundamento na urgência.
Ação na urgência. É um instrumento que permite a parte que permite. É isso? Isso, é um instrumento processual que possibilita a parte pleitear a antecipação do pedido de mérito. A tutela provisória de urgência é o instrumento, instrumento processual que possibilita a parte pleitear a antecipação do pedido de mérito com fundamento na urgência. Ponto final. Meio buguei aqui. Aquelas... A tutela provisória de urgência é o instrumento processual que possibilita a parte pleitear a antecipação do pedido de mérito. Do pedido de mérito com fundamento na urgência. É que nós podemos fazer, no próximo parágrafo nós podemos fazer assim: nesse ponto fica evidente que o requerido apenas demoliu o imóvel e colocou tapumes, não dando andamento à obra. Conforme prometido, conforme combinado. Ou conforme pactuado, né? Eu mandei esse contrato para o senhor aí, tá, doutor? Ele está aberto. Ele não tem esse nome de contrato. O nome dele é termo de permuta de frações ideais. A gente pode chamar de contrato, né? Pode chamar de contrato, pode chamar de pacto. Sim. É o genérico, né? Agora, o que a gente teria que fazer? Talvez, ou a gente pode pedir um prazo suplementar para a juntada de outros documentos, mas a gente precisa tirar foto, filmar, ou fazer uma ata notarial, para a gente conseguir ter chance, porque essa tutela antecipada para nós, ela é sensacional. Se a gente conseguir sucesso nela, nossa, resolveu muito, né? Ela, eu acho que é o principal... Hoje é a principal medida que a gente necessita, né? Porque travaria tudo. E que nós não temos que esquecer que tem um juiz ali que a gente tende a achar que ele está a favor desse ato aí, né? Dessa transferência para essa grande família. Eu orientaria os doutores a fazerem o quê? Nessa tutela antecipada, dá para a gente pedir o quê? A rescisão do contrato de forma antecipada, dá para fazer isso. E aí, de forma separada, nós vamos fazer o quê? Pedir o embargo da obra, que eles não continuem a obra. Porque se continuar... Eles não tem obra. Não tem obra, né? Tá lá. Porque o nosso receio qual que é? É fazer essa ação e aí para mostrar serviço eles começam a executar a obra, fazer alguma coisa, né? Para poder depois justificar. Então, o que é importante fazer também, né, dentro desse cronograma? Fazer o pedido que não façam nada. Eles não fizeram até agora, então que não façam daqui para frente, porque a gente quer a rescisão do contrato. Sim. Agora, essa tutela antecipada, doutores, nós vamos ter que fazer uma ata notarial, ou uma ata notarial, se o cartório da região for entendido, né, de fazer uma ata bem feita. Se o cartório não conhece o assunto, ou acaba não colaborando em relação à ata notarial, a gente pode juntar um monte de foto, filmagem também, mas é importante para a gente conseguir ter sucesso nessa tutela, hein? Certo. A ata notarial a gente seria do cartório de registro, né? Seria o tabelião de notas. O tabelião de notas. O tabelião de notas, ele lavra uma escritura pública chamada ata notarial probatória ou ata notarial
uma prova do CPC novo e ajudaria a gente. É caro, hein? A primeira folha custa 520, 380 em alguns estados e as demais 150, 160. Mas pelo menos a gente consegue estar no jogo, né? No sentido de conseguir essa tutela, entendeu? Entendi. Ela ia demonstrar aí a situação atual do imóvel, é isso? Poderia, na verdade, alguém tirar foto, filmar, e aí a ata seria feita com base nessas fotos, nessas filmagens. Porque aí o valor fica menor, porque se for fazer uma ata com diligência, fica mais cara ainda, né? Entendeu? Certo. Tá, então seria uma filmagem, fotos, isso tudo ia descritivamente para a ata ou também iria as fotos? Isso poderia ir para a ata. Na verdade, o tabelião, ele ou ela, através do escrevente, iria fazer uma ata dizendo, conforme fotos, verifica-se que na data tal, realmente só foi feita a demolição, só foi colocado tapumes, mas não existe obra, nada foi feito, alguma coisa nesse sentido. Entendi. Agora, o que nós temos que fazer? Criar um tópico para cumprir o artigo 300, né? Então, nós temos que falar o quê? Que, diante do ocorrido, e de fato notório, não há que se falar que não existe o periculo in mora, né? E o fumus boniuris. Ou seja, a gente precisa da rescisão desse contrato, porque não tem obra, não tem nada. O que tem é destruição. Deixa em caixa alta, em negrito. O que existe, o que foi feito é destruição. Só destruir o imóvel. Fala do artigo 500, fala do periculo in mora, fala do fumo boniuris, né? Dizendo que é notório, é evidente, ó, não fizeram nada, as fotos provam, imagens provam, dá para fazer isso, dá até para pedir uma inspeção judicial, se o juiz quiser não vai, mas é interessante como fundamento a gente usar isso. Daria até para criar um tópico assim, dessa maneira o periculo in mora, nesse caso concreto, prevê uma proteção ao possível perigo que pode impedir a satisfação geral do processo, da lide, né? Acho que já pode aproveitar aí a fala do doutor e já escrever nesse mesmo sentido aí, que eu acho que é isso mesmo. Talvez assim, dessa maneira, o periculo in mora prevê uma proteção ao possível perigo que pode impedir a satisfação geral do processo, de forma notória no caso concreto. Aí traz o artigo 300, né, para fazer menção dele. Traz o artigo lá 294 para fazer menção. Aí eu acho que já dá agora para a gente ir para a próxima preliminar, hein? Aí faz aqui os dois tópicos, né? O periculo in mora e o fumus boniuris. Isso, ó. Apenas houve a demolição, destruição, o que demonstra pouco caso, né, pela parte contrária. Hoje que a gente observa que eles querem é demonstrar que eles pagaram um valor correspondente, né? Todo esse prejuízo parece que é isso que eles hoje buscam alegar. E a contratese deles é alegar que pagaram, é alegar que estão fazendo, mas a demolição gera custo, a gente precisa de alvará, precisa de autorizações. Então o que a gente tem que fazer? Bater que não, que isso já deveria ter ocorrido. É do objeto do negócio, né? Até porque, doutor,
se eu ler para o senhor as obrigações aqui, as obrigações elas estão todas atreladas a isso, né? A obrigação deles de tudo era por conta deles, tudo. A licença, o pagamento dos emolumentos, tudo isso aí ficou a cargo deles. Enquanto isso não acontecesse, eles deveriam alugar o imóvel para o clube se manter vivo, né? E até o final da obra, até a entrega das partes ideais, das frações ideais. Acho que agora com essas fotos ou essas filmagens, independente se a gente conseguir ou não a ata notarial, a gente tem a possibilidade, passa a ser uma possibilidade concreta. Aí, qual que é o próximo tópico que eu orientaria a fazer, doutores? Eu faria o próximo tópico, seria o quê? Seria a nossa preliminar terceira, né? Terceira preliminar, da paralisação e do embargo da obra, de forma imediata. Por quê? Eles são malandros, né? Pode ser que eles, recebendo a citação, vamos fazer alguma coisa, vamos mostrar serviço. Então, a partir do processo, não mexe mais lá, porque se não fizeram até agora, não vão fazer mais. Então, da paralisação e do embargo da obra de forma imediata. Informar que não efetuaram nenhuma obra, nenhuma benfeitoria, apenas destruíram o imóvel, apenas colocaram tapumes. Diante desse fato, não poderá agora, com o processo, querer fazer dali para frente, né? Então, requer que a partir do momento da citação, que eles não façam mais nada, que fique suspenso qualquer manutenção, benfeitoria, projeto, que fique suspenso, embargado, até a decisão final do processo. Porque não adianta fazer agora correndo para justificar, depois tentar usar para cobrar uma indenização do cliente, né? Embargar o objeto, né? O objeto de cumprimento do contrato, né? E doutora Carla, doutor Igor, ele quer voltar para o imóvel, né? Ele quer, né? Ele quer ter Ele não quer, ele já negociou o imóvel, é a outra parte que quer. Tá. É aquilo que eu lhe falei, ele deu indação Pagamento numa execução. em pagamento numa execução. Entendi. Ele deu, já tem um terceiro interessado. Um terceiro que se acha dono, porque recebeu e o juiz homologou. Entendi. Mas para ele ter acesso a essa posse com exclusividade de novo é interessante, não é? Sim. Sim. Então vamos abrir mais uma preliminar, vamos abrir da emissão da posse. Depois dessa, daria para falar sobre essa decisão do juiz aí, sobre a suspensão dessa decisão? Ou... Daria para falar, daria nessa emissão da posse, daria para falar que ele quer ter acesso à posse de novo, que diante do contrato, como não foi rescindido, ele não consegue ter acesso à posse, então ele quer ter acesso novamente à posse, o requerente. Essa preliminar, nós estamos pedindo aqui para criar embasamento legal recursal, mas ela não vamos levar não, nós vamos levar a tutela antecipada provavelmente, hein? Da rescisão. Certo. Essa aqui o judiciário normalmente eles acham que o caso é complexo e não merece ser decidido ao final. Nós podemos colocar como embasamento, ou melhor, gente, vamos tirar ela. Por que vamos tirar? Porque pega um juiz da região, ele é capaz de não dar a nossa tutela antecipada de rescisão por causa da emissão. Ele vai achar que o caso é muito complexo. Então, vamos tirar ela. Vamos deixar ela, porque a gente tem que pensar no que a gente ganha e no que a gente perde. E usar ela, a gente acaba perdendo mais do que ganhando. Agora, uma próxima preliminar que eu vejo que é fundamental, os autores devem criar, porque vai ajudar bastante, é do pré-questionamento recursal. Daria para mencionar o quê? Que o caso é um caso evidente de relação contratual, um caso notório de induzimento ao erro, que é uma questão complexa, que a não rescisão de um contrato, a
não rescisão desse contrato, diante da má-fé do requerido, a não rescisão do contrato por má-fé do requerido e o induzimento ao erro é uma afronta aos princípios do Código Civil e da Constituição Federal, como a função social da propriedade. E da margem para ele se utilizar desse contrato não cumprido para prejudicar ou para falsear, né, direitos a terceiros. É o que está acontecendo. Ele está se utilizando de um contrato que ele não cumpriu para falsamente cumprir outros deveres. Ele se utilizou de um contrato que ele não cumpriu para cumprir um contrato, um outro contrato, ou seja, prejudica duas pessoas, já prejudicou a gente, prejudica aquele exequente que tem cobrado dele uma dívida também. E assim ele pode estar usando esse contrato nosso em outros processos. Perfeito. Eu usaria mais eu falaria que fica aqui na exordial pré-questionado para efeitos recursais. Recurso especial e recurso extraordinário. O que os doutores estão fazendo? O juízo, com todo respeito, julga direitinho aqui, porque senão eu vou recorrer até Brasília. Eu falo que é a carteirada, mas com educação, né? Sim. É a carteirada processual, eu falo. Sim, sim. É isso mesmo. Fica aqui, nessa exordial, pré-questionado para efeitos recursais. Recurso especial e recurso extraordinário. Especial e extraordinário. Depois os doutores acertam do jeitinho de vocês, viu? Mas pelo menos a ideia central a gente está colocando no papel para não perder. Eu faria mais uma abertura de preliminar, doutores, que é a inspeção judicial. O juiz não vai, juíza também não vai. Normalmente eles mandam o oficial de justiça, ou eles fingem demência. Mas essa preliminar da inspeção judicial é importante por quê? Porque se a gente perder em primeiro grau, a gente já tem a tese do recurso de apelação, o cerceamento de defesa. Então, é importante nesse caso que seja feita uma inspeção judicial por Vossa Excelência ou a quem seja determinado ir até o local, oficial de justiça, para que possa constatar de fato o que é notório e evidente. Doutor? Oi? O senhor não acha que eles estão utilizando de modo fraudulento desse nosso contrato? Mas aí pode alegar algo nesse sentido, eu vou acompanhar agora, mas lá nos fatos no direito, em preliminar trazer isso, acho que pode ser ofensivo, entendeu? Certo, entendi. Importante nesse caso ser feita uma petição judicial ou por quem Vossa Excelência delegar para constatar o fato notório, que no imóvel só ocorreu destruição, né? Mas nenhuma obra efetiva. Pode até colocar a inspeção judicial uma prova prevista no Código de Processo Civil e, nesse caso concreto, é de extrema importância, sob pena de cerceamento e defesa. Para efeitos de recurso de apelação,
Porque, na verdade, olha o que os doutores já fizeram na exordial. Olha que interessante. Já criaram a tese para recurso especial e extraordinário no pré-questionamento. E já criaram a tese para o recurso de apelação se precisar. Já está blindada a inicial. Por mais que a gente pegue um juiz, uma juíza que não seja o melhor profissional do mundo, né? Que não julgue com amor, com carinho, com cuidado, ou passa para o assessor julgar, pelo menos a gente conseguiu criar as teses recursais. Agora vamos para os fatos. Muito obrigado, doutora Carla. Ótimo. Pode descer, doutora Carla, por favor, viu? A gente pode usar essa expressão propriedade mesmo, doutor? Pode usar. Na verdade, nós sabemos entre nós que não é propriedade, é posse. Lógico. Sim, mas vamos deixar, porque se a gente começar a falar de posse, o judiciário, infelizmente, não é todo juiz que tem conhecimento de posse, propriedade, vai fazer confusão. Nós tivemos um caso aqui que eu fiz uma ação reivindicatória, a primeira coisa que a juíza fez foi marcar uma audiência justificativa, que só acontece nas possessórias. Então, vamos deixar esse termo. Na verdade, não estamos induzindo ninguém a erro. Na verdade, estamos usando porque ele se sente proprietário. Acho que fica evidente. Sim, lógico. Senão, não teria nem contrato. Né? Verdade. Fechar Ninguém está induzindo ninguém a erro nessa nomenclatura. Na verdade, a gente está falando o que ele é, senão não teria contrato. Perfeito. Vamos abrir aqui, doutora Carla, aqui no 2.3, vamos criar um tópico, vamos criar em caixa alta, do induzimento ao erro. Notório. Olha lá, porque, pois bem, desde a assinatura do referido contrato, em abril, na verdade, o que houve até o momento foi a destruição da sede, ó. Chama atenção, ó. Eu volto aqui, né? Isso, ótimo. Olha lá. Não, era tipo um tópico, né, doutor? Pode dar um enter, doutora Carla, aí fica como um título, né? Tava, cara. Fica como um título. Isso, ó. Isso. Olha lá, Pode ótimo. deixar assim, não. Pode deixar daquele jeito mesmo. Só volta, Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z. Deixa do jeito que tava. Tava tranquilo. Ctrl Z. Mais um. Aí. É isso, é? Ótimo. Pode deixar assim. Agora vamos criar aqui, vamos criar mais um parágrafo embaixo. Embaixo vamos explicar aqui, ó. Tá vendo? Pois bem, Antônio, na verdade, houve até o momento. Pode descer, doutora Carla, pode descer. Pode apagar esse 2 por isso, pode descer. Pode descer. Peraí. A gente fala sobre a sede destruída aí, o que ela é utilizada, assim, essas coisas ou não? Pode deixar assim. Eu vejo que tá bem interessante assim. O que eu faria aqui, vamos lá. Se ela dá para pagar em 3 dias, explicou a situação, pode subir, doutora Carla, pode subir. Acho que tá bem. Está trazendo o contrato. Aí a gente tava falando da... Eu acho que parou aí, cara. Parou aqui? Eu acho que essa minuta é aquela primeira.
Vamos fazer assim, vamos a partir do 2.6, vamos apagar isso embaixo? Vamos apagar aqui, ó. Isso, pode apagar. Pode apagar porque já... pode apagar. Porque já tá em cima já, né? Aqui que nós vamos fazer, ó. Instalado, apagar em 3 dias, o valor principal, Isso, ó. Agora vamos abrir um tópico aqui, que seria o 2.7. Aí, isso, ó. Fica evidente o induzimento ao erro essencial e a ocultação do projeto pactuado conforme documentos juntados, que vão ser as fotos, hein? Que vão ser as fotos. Coloca entre parênteses aí, cara, fotos. Aí o que a gente pode fazer? Aí, essas fotos, a gente consegue já colocar as fotos aí. A gente pode juntar no processo, mas aí pelo menos umas 2 a 3 fotos aí, tá? Tem bastante. Tem bastante? Legal. Então pode ser umas 4 fotos aí. Tá. Aí que nós vamos fazer? Aí, vamos abrir já no outro tópico. O erro é um engano fático. O erro é um engano fático, vírgula. Uma falsa noção da realidade. Vírgula, ou seja, vírgula, em relação a uma pessoa, vírgula, negócio, objeto ou direito. A que se acomete a vontade de uma das partes que celebrou um negócio jurídico. Ponto final, aí vem o fundamento, hein? Aí vem o fundamento da nossa tese, é o grande fundamento. Entretanto, o erro é considerado como causa de rescisão, vírgula, anulabilidade ou nulidade relativa do negócio jurídico, se for essencial ou substancial. Vírgula, excusável ou perdoável. Excusável ou perdoável. Conforme artigo 138 do Código Civil. Ponto final na outra linha. O erro essencial ou substancial é aquele que incide sobre a ausência, entre parênteses, causa do negócio que se pratica. Vírgula, sem o qual
este não teria se realizado. Que é a nossa grande tese, que é a nossa tese desse processo para a gente ganhar essa ação, e a tutela é do 138 do Código Civil. Depois a gente manda a parte, né, aquela ação, razoou, aqui coloca os 3 xizinhos, doutora Carla, por favor, viu? Pode dar Enter, isso. Porque agora o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que contar o caso do processo lá, do processo que já teve, o que aconteceu. Mas a nossa tese está aqui, ó, que é o 138. Agora vamos descer? Essa peça, gente, depois que estiver pronta, pode mandar para mim, para eu poder dar algumas sugestões. Eu ajudo vocês, tá bom? Tá. Isso, ó. Vamos fazer assim, então. Finalizando essa peça, doutor Ed, doutora Carla, pode mandar para mim no WhatsApp e eu dou algumas sugestões em relação à peça, assim, para a gente conseguir concluir ela. Porque tem um atendimento das 11, passou quase 20 minutinhos e o cliente já está reclamando. Eu queria ficar com vocês aqui pelo menos umas 2 horas para a gente concluir aqui. Tá. Vamos fazer. Pode. Eu mandei pro senhor aí. Tá bom. Eu mandei pro senhor aí, ó, esse termo de contrato. Se eu tiver um tempinho, se eu dar uma olhada. Tá bom. E mais 2 instrumentos aí, que são dois compromissos que eles tinham, que podem ajudar a gente. Mas a ação agora ela já está com as preliminares corretas, já está com o nome correto e a tese correta. Então agora está mais fácil. Agora é só a gente deixar ela redondinha mesmo, conforme... Então a gente conseguiu já fazer a captação, isso é importante. Vamos fazer assim, terminando a peça, vocês mandam para mim? Sim. Tá bom, Sim. Combinado então. Sim. Doutores, eu só não fico mais por causa do tempo mesmo, tá bom? Não, Tá bom. tá ótimo.